Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui, a gente hoje vai começar, uma revisão aí para nossa AV2, que é a avaliação do sistema, que vai acontecer na sexta-feira para vocês, dia 29. Então hoje, essa semana, as aulas serão um pouquinho mais light, mais tranquila, não vou pesar muito, porque vocês estão em semana de avaliação também, fazendo provas, então vamos um pouquinho com mais calma. Tanto que eu nem vou estar marcando exercício para vocês, deixando dever para corrigir na próxima aula, O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma revisão aqui em vídeo. Se vocês acompanharem direitinho, tudo que eu estiver falando aqui é o que vai cair na prova de vocês na sexta-feira. Então hoje eu vou dar uma parte da matéria. Na quinta-feira, que é nosso próximo dia de aula, eu estarei continuando com a revisão, tá? Porque a nossa avaliação será na sexta. Então, a matéria que vai cair na prova de vocês é a matéria do volume 1. Nem vai cair nada do volume 2, tá? É potenciação e radiciação, um pouquinho das transformações geométricas, que são as simetrias, e porcentagem. Então, eu vou fazer um pouco da revisão hoje, dividir mais um pouco na quinta-feira, tá? A gente vai relembrar todos os conceitos aí. Primeiro, sobre potência. Tudo que precisa fazer um lembrete das regrinhas de potência, eu coloquei nesses exemplos aqui, tá? Basicamente, uma potência básica, 2 elevado à quinta. É só chamar atenção para não correr o risco que ainda tem aluno que confunde e faz 2 vezes 5, 10. E a gente sabe que não é assim. 2 elevado à quinta, o 2 é base, o 5 é expoente. Está mostrando que o 2 está multiplicando 5 vezes. O expoente mostra o número de vezes que a base se repete. Então, é o 2 multiplicado 5 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, 2 elevado à quinta, a gente então vai ter 32, não é isso? Um lembrete importante com relação à base negativa. Base negativa dentro do parênteses, tá? Porque se ela estiver fora do parênteses, não tente fazer essa regrinha. Eu vou até fazer essa observação daqui a pouco. Quando a base for negativa e estiver dentro do parênteses, está significando que tanto o número quanto o sinal estão elevados à potência. Aí a gente tem que fazer aquela regrinha. Se a base for negativa e o expoente for par, a resposta fica positiva. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, a resposta fica negativa. Aí é só você calcular normal a potência. 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3, nós vamos ter 9. 3 elevado ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3. Que no final nós vamos encontrar 27. Então, cuidado com essa questão de sinal negativo dentro do parênteses. Aqui nós temos situação de fração. Quando a gente tiver uma fração elevada a uma potência, repara que o parênteses está pegando a fração toda. Então, a fração toda está elevada aqui, no caso, ao cubo. É só você elevar o de cima e elevar o de baixo normal. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Que no final nós vamos ter 8. 5 elevado ao cubo, 5 vezes 5, que é 25. E vezes 5 de novo, que é 125. Agora, o que a gente vai treinar aqui nesses 3 casos, que eu coloquei 3 exemplos, porque tem 3 situações aqui diferentes. O expoente negativo, não é isso? Quando o expoente for negativo, nesses 3 casos aqui, não dá para resolver com o expoente negativo. Eu tenho que fazer uma coisa para ele virar positivo. Que coisa que é essa? Inverter a base. 5 é número inteiro. Todo número inteiro tem o 1 oculto aqui, ó. Então, inverter é trocar a posição. O de cima passa para baixo, o de baixo passa para cima. Então, 5 sobre 1 invertido, ele vai virar 1 sobre 5, 1 quinto. Aí, a partir do momento que ele vira uma fração, é necessário estar usando parênteses, E o expoente, que era negativo, ele passa a ser positivo, ele vira 2 positivo. Agora, eu tenho condições de resolver, 1 elevado ao quadrado é 1 vezes 1, que é 1 mesmo. 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, que é 25. Aí eu consigo ter uma resposta final. 1,25 avos. De novo, expoente negativo. Então, o que tem de fazer com a base? Inverter a base.
Então, 3 sobre 4, ela vai virar 4 sobre 3. E o expoente que era negativo, ele passa a ser positivo, ele vira 3 positivo. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que a gente vai calcular e vai encontrar 64. 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que nós vamos encontrar 27. Então, 64, 27 avos. Aqui, toma cuidado aqui por causa do sinal da base. A gente só troca o sinal do expoente, a gente não mexe no sinal da base, por isso que eu pus esse exemplo aqui. Então tá, o expoente é negativo, eu vou ter de inverter a base. 1 sobre 5 invertido, ele vai virar 5 sobre 1. Esse 1 aqui embaixo nem precisa de colocar. Mas um detalhe, se a base está negativa, ela permanece negativa, a gente não mexe no sinal da base. A gente inverte a base para trocar o sinal do expoente. Aí aqui, que é menos 2, ele passa a ser 2. O que vai acontecer? Vai voltar nessas mesmas regrinhas que eu mostrei aqui de base negativa dentro do parênteses. Ó. A base negativa está dentro do parênteses, tem de olhar o expoente. Ele é par ou ímpar? Par, né? Então a resposta vai ficar positiva. E 5 ao quadrado, 5 vezes 5, que nós vamos ter 25, só que positivo. Duas regrinhas básicas também da potenciação, expoente 0 e expoente 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. É uma regra matemática. Então, pode ser qualquer número. Pequeno, grande, elevou a 0, ele vira 1. E aqui, todo número elevado a 1, o que dá? Dá ele mesmo. Né? Então, 43 elevado a 1, nós vamos ter o próprio 43. Agora, nós vamos continuar, que eu tenho uma observação a fazer com relação a base negativa estar dentro do parênteses ou fora do parênteses. É importante observar isso. Então, falei com vocês sobre uma observação importante. Repara que aqui eu tenho menos 2 elevado à quarta. Aqui também eu tenho menos 2 elevado à quarta. Só que a base aqui está dentro de parênteses e aqui está fora de parênteses. Então, o resultado não é o mesmo, viu, pessoal? Quando a base é negativa e está dentro do parênteses, tem de fazer aquela regrinha de olhar o expoente, porque significa que o sinal também está elevado ao expoente. Então, base negativa, expoente par, né? A gente sabe que a resposta fica o quê? Positiva. E 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que no final eu vou encontrar 16. Só que resultado 16 positivo. Aqui, o sinal não está dentro do parênteses. Então, significa que o sinal não está elevado à quarta potência. Quem está elevado à quarta potência é só o 2. Aí, nesse caso aqui, eu conservo o sinal e 2 elevado à quarta também 16. Então, olhem só, mais 16 e menos 16 não é a mesma coisa, tá? Então, cuidado, ter parênteses e não ter parênteses na matemática faz toda uma diferença, tá bom? Cuidado para não confundir essa questão. Presta muita atenção na hora da prova, se aparecer uma situação assim. Na sequência aqui de potência, nós vamos falar das propriedades da potenciação. Multiplicação de mesma base, divisão de mesma base, potência de potência, né? A regrinha do produto e do quociente de mesmo expoente. Então, vamos relembrar isso tudo aqui. Vamos começar com a primeira propriedade, que é a multiplicação de potências de mesma base. Olha lá, a base é a mesma, a base é a mesma. Então, nesse caso, a gente conserva a base e soma os expoentes. Eu vou pegar esse, somar com esse e somar com esse. Até já ensinei vocês a circular, né? Para poder não errar o joguinho de sinal, tomar mais cuidado. Então, 7 mais 4, 11. 11 mais 2, 13. Então, resposta final, 3 elevado a 13. Aqui, tem duas coisas importantes para observar nesse segundo exemplo. Primeiro, quando o número vem sozinho, não pode esquecer que aqui em cima existe o 1, tá? Porque às vezes um aluno faz só esse com esse, não tem nada aqui, tente colocar. Então, pega o lápis e coloca, aqui existe o 1. E ainda teve a presença de número negativo aqui, ó. Então, as bases são iguais. Conserva a base, aí eu vou somar os expoentes. Eu vou pegar esse, somar com esse e somar com esse, ó. Aí aqui vai dar um joguinho de sinal, ó.
Na hora que eu fizer 3 mais 1, 4, eu não vou fazer 4 mais 1, 5, não. Olhem só, eu vou ter 3 mais 1, só que positivo vezes negativo é negativo, ó, menos 1. Então, tente fazer esse joguinho de sinal. Eu posso até cortar o mais 1 com menos 1 aqui, ó. Quem que vai sobrar? Vai sobrar só o próprio 3. Então, 5 elevado a 3. Se eu esquecer de cortar, eu vou fazer 3 mais 1, 4. 4 menos 1 é 3 do mesmo jeito. Vai chegar no mesmo jeito. Só não pode esquecer de fazer o joguinho de sinal, tá bom? Por isso que eu ensino a circular ou sinal, para a gente observar isso aí. Agora, a gente vai ver as outras propriedades agora. Vamos relembrar mais duas propriedades aqui, né? A segunda propriedade aqui é a divisão de mesma base. A primeira a gente viu a multiplicação de mesma base. Agora a gente vai ver a divisão de mesma base. Na divisão de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Eu vou pegar esse e subtrair desse aqui, ó. Então, 7 menos 2, então 5. Tranquilo. Só vamos tomar cuidado aqui, ó. As bases são iguais? São. Elas são negativas, estão dentro do parênteses, então permanece negativa dentro do parênteses. Só que eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Se o aluno não lembrar de fazer isso que eu faço aqui por causa do joguinho de sinal, ele vai fazer assim, ó. 3 menos 2 e vai colocar 1. Mas está errado. Porque eu vou pegar esse aqui e subtrair desse aqui, ó. Só que na hora que eu vou subtrair, tem um joguinho de sinal aqui, ó. Negativo vezes negativo vira positivo, ó. Tá? Então, não é 3 menos 2, 1. Ele, na verdade, vai ficar 3 mais 2. E quanto que é 3 mais 2? 5, né? Então, a resposta final, nós vamos ter menos 5 elevado a 5. Então, cuidado com esse joguinho de sinal. A terceira propriedade é que a gente chama potência de potência. Eu tenho um expoente elevado a outro expoente. Olha aqui, ó. Nesse caso, a gente conserva a base e multiplica, não é somar. Às vezes tem aluno que confunde, né? Multiplica os expoentes, ó. 3 vezes 5, 15. Aqui, olha só pra você ver, a gente tem um expoente elevado a outro expoente, elevado a outro expoente. 3 expoentes. Não tem problema, a regra é a mesma. Conserva a base, que é o 3, e multiplica os expoentes, mas inclusive fazendo jogo de sinal, porque ali tem negativo no meio, ó. Então, você vai fazer positivo vezes negativo, negativo, negativo vezes positivo, negativo. Aí é só multiplicar os expoentes. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 7, 14. Então, 3 elevado a menos 14. Tá? Então, agora só tá faltando a última regrinha, tá? Que é o produto e quociente quando os expoentes, bases diferentes, mas os expoentes são iguais. Então, vamos fechar. Então, a quarta regra que ficou faltando aí, da potenciação, é aquela que repara para vocês verem. A gente tem multiplicação e divisão, mas as bases não são iguais. Quem são iguais aqui agora são os expoentes. Então, a regrinha é diferente. Então, para não precisar de eu fazer 3 elevado à quinta potência, 3 vezes 3 vezes 6, depois 2 elevado à quinta potência, 2 vezes 2 vezes 2, e depois ainda multiplicar os resultados, nós vamos fazer isso aqui, ó. Como os expoentes são iguais, a gente vai juntar isso aqui, mesma base, 3 vezes 2, elevado ao mesmo expoente 5. Aí 3 vezes 2, 6, aí vai ficar 6 elevado à quinta. Aí você faz uma conta só, tá? Aqui é a mesma coisa. Olha só, se eu for fazer 12 elevado à quarta, 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, vai dar uma conta enorme. 3 elevado à quarta, 3 vezes 3. Então, você pode fazer diferente. Você pode juntar esses dois aqui, ó, 12 dividido por 3, e elevar a um único expoente, já que os expoentes são iguais. E 12 dividido por 3, nós temos 4, aí vai sobrar 4 elevado à quarta. Agora, resolver 4 elevado à quarta, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 é mais fácil que fazer cada uma dessas contas e depois ainda dividir aqueles números grandes. Então, ok. Aqui, pessoal, hoje eu vou fechar o nosso vídeo aí falando de potenciação. Falei tudo sobre potenciação. Quando for na quinta-feira, eu vou trazer, então, né,
a revisão, vou falar de notação científica, vou falar de raízes, que é coisa rapidinha, e ainda da porcentagem, que é o conteúdo aí que vai cair na nossa prova, tá bom? Então não vou pesar muito, assistam, se for necessário, voltem no vídeo e assista novamente, né? Vai pausando, pega um rascunho, vai criando os outros exemplos, lembrando das regrinhas. Então não vou puxar muito hoje não, porque vocês estão em período de avaliação. Mas assista com tranquilidade aí, tá? Quinta-feira a gente continua a revisão.